Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar do inglês do Felipe Neto, aqui no canal da Teacher Fernanda. Não sei se eu consegui ficar tão animada quanto ele. O muso do YouTube brasileiro. Hoje a gente vai falar do inglês do Felipe Neto. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando do inglês da Anitta. O pessoal gostou, achou bacana analisar uma brasileira falando inglês e pediu pra eu trazer aqui o inglês do Felipe Neto. Não vamos conversar sobre os vídeos, sobre o conteúdo, sobre a pessoa, sobre as tretas todas. Mas não dá pra gente negar que o Felipe Neto é o cara. Milhões de inscritos, vários vídeos por semana, mal consigo acompanhar tudo que ele faz na internet, mas descobri que em dezembro de 2016 ele fez um vídeo pro canal dele, todo em inglês, falando com o YouTube, falando com o pessoal de lá, dos States, da Califórnia, do YouTube. E eu achei bacana trazer pra você isso, pra gente poder analisar um pouquinho o inglês dele e aprender com isso. Então, como no vídeo da Anitta, eu tô analisando o inglês do Felipe Neto, pensando num exame internacional. Se ele fosse fazer um speaking, se ele fosse falar inglês, pra ser avaliado num exame internacional, como que isso seria avaliado? Eu sou examinadora, então vai ser esse o critério. Vamos falar de coisas que ele pode melhorar, coisas maravilhosas do inglês dele, mas no sentido de você entender melhor e para você absorver e entender como você pode trazer isso para o seu inglês. O link do vídeo que eu tô falando chama, o título do vídeo chama YouTube The End. O link vai estar aqui na descrição, então você pode assistir várias vezes para ver do que eu tô falando. E o grande veredito é que o Felipe Neto fala inglês muito bem. O inglês dele é ótimo. Ele já falou no canal dele também como ele aprendeu inglês. Ele aprendeu muito com séries, com o Friends, que eu amo demais. Não tem nem o que falar dessa série. E dá pra ver no inglês dele que isso aparece. Isso se demonstra na hora que ele fala inglês. Então ele tem muita gíria. Infelizmente no vídeo ele fala bastante palavrão. Só de ele fala pra dedéu, assim, uns 500, mas soa natural. Porque ele tem um inglês muito fluente, ele tem uma pronúncia muito parecida com o americano, ele tem o jeito que ele junta as palavras, o jeito que ele usa as gírias é muito bacana. Ele usa muitos advérbios, então se você for assistir, você pode reparar bastante no basically, no currently. Ele usa também adjetivos como realistically, então, o adjetivo, né, ele usa realistic e realistically. Tem uma palavrinha que ele usa demais, que também foi usado, ele na verdade tá falando nesse vídeo de um outro vídeo que o YouTube gravou falando de problemas técnicos do YouTube. Ele tava bem bravo nessa época, acho que hoje já tá um pouco melhor em relação a isso. Ele usa a palavra glitch, que é uma palavra bem técnica para falar de falhas de alguma coisa mecânica ou eletrônica. Então ele usa muito essa expressão, né? Existe uma palavra para falha só, mas glitch é uma coisa bem assim específica e ele usa perfeitamente nas frases. A pronúncia dele é muito boa, tem algumas coisas que ele usa que ele traz muito do português. Não na pronúncia, porque realmente a pronúncia parece um americano falando e ele fala com bastante tranquilidade, mas tem uma expressão que ele usa que ele é como se ele trouxesse do português e traduzisse ao pé da letra em inglês. Então é uma expressão que não existe em inglês que ele tá tentando colocar ali. A expressão é from the eye of the YouTubers. Então ele quis dizer, do ponto de vista, né, ou pelos olhos dos YouTubers, blá 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 blá. Isso a gente não usa muito em inglês, from the eye of. Ele traduziu meio que palavra a palavra, a gente usaria mais from the point of view ou from the YouTuber's perspective. Tem algumas expressõezinhas que se você traduz fica um pouco estranho num exame de Cambridge, por exemplo, num exame de speaking, acaba perdendo um pouco de ponto porque você tá trazendo o português pro inglês e não funciona tão bem, mas são pouquíssimos exemplos disso. Outra coisa que ele poderia melhorar, já que o inglês dele já é tão bom, já é tão fluente, seria substituir repetições que ele tem. Quando a gente faz um exame, quando a gente vai fazer uma prova oral de uma prova em inglês, a gente tenta não se repetir tanto. Então tem um momento do vídeo que vocês vão ver que ele fala bastante tired and tired and tired, ele repete bastante a palavra cansado. Ele tava realmente cansado naquele momento do YouTube, acho que eles estavam realmente tendo um momento difícil, mas você não precisa necessariamente repetir tired and tired and tired. Em inglês, a gente pode substituir isso por um advérbio falando I was extremely tired, I was absolutely exhausted. Sei lá, você pode colocar palavras mais sofisticadas para fazer o seu inglês crescer ainda
ainda mais e não ter essa repetição de palavras que acabou aparecendo bastante no vídeo do Felipe Neto. Outra coisa que faz um pouco de falta do jeito que ele fala, ele evitou e ele não usou tanto os tempos verbais do perfeito, dos perfect tenses. Ele não usou muito o present perfect e nem o past perfect. E aí você fala, mas teacher, ele é brasileiro, ele não precisa. Ok, sem problemas, ele foi super compreensível, deu pra entender muito bem do que ele falou. Com certeza quem assistiu e é nativo do inglês achou que ele era americano mesmo, mas dá pra gente sofisticar ainda mais se ele quiser ter um nível avançadíssimo, nativo, proficiente. Teve uma frase que ele colocou no vídeo dele que é YouTubers are complaining for years. Então os YouTubers estão reclamando há anos. Dá pra gente substituir esse are complaining por have been complaining for years. É um tempo verbal mais usado por nativos do inglês, que faria o inglês dele ficar ainda mais sofisticado, ainda mais nativo. Um nativo usaria mais o perfect do que o simple ou do que o continuous. Então são pequenas mudanças que eu faria, que eu recomendaria no inglês do Felipe Neto, mas não tenho o que falar. O menino é praticamente um americano, daquele jeito que ele fala. É muito bacana pra você assistir esse vídeo, ver um brasileiro assim, deixando a gente orgulhoso aqui, que fala o inglês realmente perfeito. Assista também o vídeo que ele fala como ele começou a aprender inglês, como ele aprendeu inglês e começou a falar o inglês, que é bem bacana, é um testemunho bem interessante pra quem tá dando aula e pra quem tá aprendendo. Eu espero que você tenha gostado e me deixe a sugestão de quem mais você quer ver o inglês analisado aqui no canal pra gente falar um pouquinho, e sempre com o intuito de melhorar o seu inglês e desenvolver sempre. Espero que tenha sido bacana pra você, que tenha sido útil, and bye!